Olá pessoal, eu sou Wilson Bonfim, psicólogo e professor de psicologia. Gostaria de agradecer imensamente a vocês pela audiência aqui dos nossos vídeos no canal e pedir uma gentileza. Se você viu conteúdos interessantes aqui no nosso canal, é muito importante você se inscrever. Assim você vai poder ficar atualizado e receber notificações quando a gente postar conteúdos novos. Você já teve curiosidade de saber os motivos que levam uma terapia a travar ou perder a qualidade por muito tempo, a ponto de causar uma desistência do processo psicoterapêutico? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre alguns desses aspectos. O que diferencia a psicoterapia de uma conversa informal com um amigo que tenta te ajudar ou um mentor espiritual é que ela se baseia em conceitos e métodos científicos e filosóficos, que são aplicados por pessoas treinadas em uma relação com objetivos terapêuticos. As principais ferramentas de trabalho de um psicólogo são a verbalização e o próprio relacionamento dele com o paciente. De forma geral, um processo psicoterapêutico ele busca investigar e modificar comportamentos de natureza emocional e a relação desses comportamentos com o ambiente que a pessoa está inserida. É um processo que envolve vários elementos, dentre eles o ambiente, a história de vida, as vivências e aprendizagens tanto do paciente quanto do terapeuta, e principalmente a relação dos dois. Até o silêncio e os momentos em que a terapia não anda bem podem se tornar sinais que iniciam um novo ciclo de aprendizagem. Isso vai depender do que o terapeuta e o cliente vão fazer com esses momentos. Além de ser uma interação colaborativa, a terapia, ou seja, implica a participação dos dois, o terapeuta e o cliente, a terapia não é um processo linear, ela não é um processo aplanado, um processo estável. Ela vai passar por diferentes estações. Momentos em que tudo vai fluir bem, de forma leve, e outros em que é necessário um empenho e um dispêndio de força e energia maiores. E nesses momentos, é natural sentir vontade de parar, de desistir e não voltar mais ao consultório? O que leva uma terapia a travar? E o que gera a sensação de que as coisas não estão mais avançando? Embora as psicoterapias variem nas técnicas que utilizam ou nas teorias em que se baseiam, alguns pontos são comuns a elas, quando se trata de emperrar o processo. O primeiro ponto que a gente observa é que os períodos de semeadura. O que é isso, É aquele espaço de tempo em que o cliente está implantando um novo repertório ou novas habilidades, novas competências, novos comportamentos, que exigem uma repetição, disposição às situações. Nenhum tipo de comportamento possui geração espontânea, ou seja, nenhum comportamento surge do nada. Por exemplo, alimentação que não é saudável. Alguém que já teve um período longo de alimentação saudável na vida, de uma hora para outra, ela começa a experimentar coisas com uma concentração maior de açúcar, concentração maior de gordura ou de sal, e com o tempo o paladar vai se acostumando mais com aqueles sabores. E os sabores em que não tem essa concentração excessiva dessas substâncias acabam ficando desprazerosos para a pessoa. Então vai ficando mais difícil você ter prazer em consumir outros alimentos. Novos comportamentos que são benéficos também irão exigir paciência, dedicação e tempo para se tornarem hábitos. Pessoas com história de timidez excessiva, por exemplo, podem durar um tempo maior para desenvolver as verbalizações no consultório, que são muito importantes para o desenvolvimento da terapia. Muitas vezes, nós, terapeutas, queremos tirar nosso paciente rápido daquele sofrimento pelo qual ele está passando. Mas o mais importante é a gente respeitar o tempo dele, a maturidade dele e a estrutura que ele tem para fazer mudanças. Então esse tempo de semeadura, esse tempo em que ele precisa repetir, se expor várias vezes às situações para desenvolver um comportamento, é comum que a terapia pareça que está travando. Então é questão disso ser evidenciado na conversa do terapeuta e do cliente. O segundo ponto é quando o cliente foge ou se esquiva para não enfrentar uma situação temida por ele mesmo. Muitas vezes a gente pode estar preso ou dependente de uma determinada situação ou pessoa, e quando a gente tenta quebrar essa cadeia de comportamento ligada a essa situação ou problema, a gente pode sair perdendo muita coisa. E aí a gente acaba fugindo disso. Por exemplo, uma pessoa que depende financeiramente de outra e que se questioná-la ou enfrentá-la vai perder o seu sustento. Por exemplo, uma pessoa que sabe que em algum momento vai precisar trocar de emprego para baixar um nível altíssimo de estresse ou para sair das garras de um chefe abusivo, mas sabe que vai ter consequências aversivas, que ela às vezes vai ter que começar num cargo menor, vai ganhar menos, ou vai ficar um bom tempo sem emprego e vai apertar financeiramente. Então essa pessoa às vezes foge, se esquiva, ela sabe que vai ter que enfrentar essa situação,
desenvolver assertividade para conseguir sair dessa situação, mas ela sabe as consequências aversivas que vai ter. E aí ela tem um julgamento aí inadequado do que ela vai perder e do que ela vai ganhar. E ela acaba fugindo, se esquivando de fazer essa mudança comportamental importante. O terceiro ponto são as regras muito rígidas, que não foram questionadas ou refletidas ou confrontadas, e que também vão exigir um tempo para que sejam analisadas até que sejam modificadas pelo cliente. Por exemplo, tem clientes que acreditam que foram criados para respeitar autoridades, só que é um respeito que não foi calculado, vamos dizer assim. Mesmo diante de autoridades abusivas, excessivas, né, que usam mão de ferro ali no exercer da autoridade, ela não questiona, porque ela tem uma regra de que não se questiona autoridades. E aí aquela regra acaba limitando ela de vivenciar as situações e ver que as consequências não são mais como ela aprendeu naquela regra, quando a regra funcionava. E aí a terapia trava, até que ela consiga entender, questionar, contextualizar, né? E se expor às contingências mesmo, ou seja, às situações. O quarto ponto é a falta de habilidade do terapeuta, ou em fazer boas perguntas, ou em ouvir e analisar as reais causas do comportamento, fazer análises funcionais. A gente não pode negar que um processo psicoterapêutico pode ser lentificado, interrompido ou carecer de qualidade, porque o profissional escolhido não desenvolveu ainda um bom nível de capacidade técnica ou de comunicação. Sem essas duas ferramentas, que são as principais ferramentas de um psicólogo, né, que é a comunicação e a capacidade técnica dele, as coisas não vão andar. O quinto ponto é a inexistência ou a quebra de relação de confiança entre o terapeuta e o cliente. Aí vai entrar uma questão de tempo. E às vezes nem o tempo vai trazer esse vínculo, porque tem muito a ver com como a pessoa se identifica com aquele psicólogo, né? Então assim, ele precisa ter uma afinidade com o padrão ou o jeito de ser do terapeuta. A confiança do paciente geralmente aumenta na medida em que as qualidades e virtudes do terapeuta vão sendo validadas. Então se o terapeuta comenta sobre alguma coisa, faz uma análise funcional junto com o paciente e aquilo corresponde com a realidade, o paciente passa a confiar mais nele e passa a ter um vínculo maior. E aí a confiança permite com que a terapia ande mais. Então, você, terapeuta, pode se analisar, ver se você está atendendo os requisitos necessários para prosseguir com aquele tipo de atendimento. O sexto ponto é uma coisa que a gente é pouco treinado para identificar, que é a existência de alguns indicadores do momento de alta mesmo, né? Um bom terapeuta é aquele que trabalha para que o paciente não precise mais dele, ou seja, a gente espera que o nosso paciente chegue a um ponto em que ele consiga analisar sozinho as causalidades dos comportamentos dele. Então ele consegue identificar quais comportamentos são prejudiciais, em que contextos aquele comportamento se apresenta, quais são as circunstâncias envolvidas, o que mantém aquele comportamento. Nosso objetivo é que ele consiga fazer isso sozinho. Quando o cliente terapeuta percebe que os padrões e irregularidades que mantinham determinados comportamentos já são passíveis de estar em baixa frequência quando são prejudiciais e os benéficos já estão bem estabelecidos, né? Talvez seja um momento de alta e talvez o paciente esteja ali apenas tentando achar uma nova demanda, mas a demanda pela qual ele foi e a capacidade de se autoanalisar já estão em níveis satisfatórios. Então, talvez seja um indicativo de que a terapia acabou. Aquele estágio da terapia acabou. Sétimo e último ponto. Talvez seja o momento de mudar seus objetivos terapêuticos. Muitas vezes nós chegamos à primeira sessão com alguns objetivos. E ao entrar mais fundo nesses objetivos, nós acabamos percebendo que eles se desdobram, que eles se ramificam, e que as causas reais são outras, e o problema realmente é outro problema. E aí a gente tem que refazer o nosso plano terapêutico, a gente tem que refazer os nossos objetivos também, e redefinir eles junto com o paciente. Essa é uma habilidade, um cuidado que o terapeuta deve ter, de identificar as reais demandas e levantar reflexões que conduzam aos aspectos mais importantes do cenário, né? Quando algum desses aspectos ou desses fatores se intensificam, né, que a gente citou aqui dos 7 pontos, geralmente a relação terapêutica, a própria terapia acaba ficando desinteressante e o cliente pode diminuir o seu interesse em falar, em ser ouvido, em ser valorizado, em ser compreendido por você especificamente. Nós separamos aqui apenas alguns fatores que podem influenciar nessa questão da terapia travar, né? Essa lista é imensa, ela pode ter N motivos. O importante mesmo é tornar evidente que o processo está travado, tentar investigar qual a causa e testar essas hipóteses no dia a dia com o cliente e ter interesse em reverter o processo, obviamente. Esperamos que esse vídeo te ajude. Caso tenha gostado, encaminhe para os seus amigos e marque o curtir. Seus comentários também são bastante reforçadores para nós. Um abraço e até a próxima.